Os dons que Deus te deu não são para você, são para os outros, para abençoar a vida de outras pessoas. Invista no reino. Deuteronômio 8. Guardem e obedeçam a lei que estou promulgando hoje, para que vocês vivam e prosperem, para que entrem e tomem posse da terra que o Eterno prometeu a seus antepassados. Lembrem-se de todos os caminhos pelos quais o Eterno conduziu vocês nestes 40 anos no deserto, levando vocês ao limite, testando-os para saber de que material vocês eram feitos, se iriam obedecer aos mandamentos dele ou não. Ele fez vocês passarem por momentos difíceis, até os fez passar fome. Então ele os alimentou com o maná, algo que nem vocês nem seus pais conheciam, para que vocês aprendessem que homens e mulheres não vivem só de pão. Vivemos de toda a palavra que vem da boca do Eterno. Suas roupas não se gastaram e seus pés não ficaram inchados nestes 40 anos. Ficou marcado no coração de vocês que o Eterno os disciplina assim, como um pai disciplina seus filhos. Portanto, é fundamental que vocês obedeçam aos mandamentos do Eterno, seu Deus, andem pelos caminhos que ele indicar e tenham por ele toda a reverência. O Eterno está prestes a fazer vocês entrarem numa terra boa, uma terra com ribeiros e rios, fontes e lagos, fontes de água nos montes e nos vales. É uma terra que produz trigo, cevada, vinho, figos e romãs, uma terra de olivas, azeite e mel. Nesta terra vocês nunca passarão fome, sempre haverá comida na mesa e telhado sobre a sua cabeça. Nesta terra vocês extrairão ferro das pedras e cobre das colinas. Depois de uma refeição satisfeitos, agradeçam ao Eterno, o seu Deus, pela boa terra que ele deu. Tenham o cuidado de não se esquecerem do Eterno, o seu Deus. Nunca deixe de obedecer aos seus mandamentos, decretos e regulamentos que estou promulgando hoje. Mas cuidado! Depois que tiverem comido e estiverem satisfeitos, depois que tiverem construído boas casas e estiverem estabelecidos na terra, depois que seu gado e seus rebanhos se multiplicarem e que mais e mais dinheiro estiver entrando, depois que seu padrão de vida melhorar, tenham o cuidado de não se tornarem tão cheios de si e orgulhosos de suas posses a ponto de se esquecerem do Eterno, o seu Deus. O Deus que libertou vocês da escravidão do Egito, o Deus que conduziu vocês através daquele deserto enorme e medonho, aquele terreno erodio e desolado, fervilhando de serpentes e escorpiões venenosos. O Deus que fez jorrar água da rocha dura, o Deus que concedeu o maná como alimento no deserto, algo de que seus antepassados nunca ouviram falar, a fim de dar a vocês um gostinho de vida dura e testá-los para que estivessem preparados para viver bem nos tempos ainda por vir. Se cada um de vocês começar a pensar assim, fui eu que conquistei tudo isso, eu fiz tudo sozinho, eu sou rico, é tudo meu. Ora, pensem bem, lembrem-se de que foi o Eterno que deu a vocês forças para que produzissem toda esta riqueza, confirmando assim a aliança que ele firmou com seus antepassados, como hoje se vê. Se vocês se esquecerem do Eterno, seu Deus, e começarem a se envolver com outros deuses, servindo-os e adorando-os, estou registrando desde já essa advertência. Este será o fim de vocês. É isto mesmo. Destruição. Vocês irão caminhar para a perdição, a mesma perdição que experimentaram as nações que o Eterno está destruindo diante de vocês. Perdição porque vocês não obedeceram à voz do Eterno, o seu Deus. Deuteronômio 9. Atenção, Israel! Neste exato dia, vocês estão atravessando o Jordão para entrar na terra e desalojar nações muito mais numerosas e fortes que vocês. Vocês encontrarão cidades enormes, muralhas que quase tocam o céu e guerreiros gigantes, os descendentes dos Enaquins. Vocês já ouviram falar muito deles e conhecem o ditado: ninguém pode com os Enaquins. Mas hoje saibam disto: o Eterno, o seu Deus, está atravessando o rio à frente de vocês, e ele é um fogo consumidor. Ele destruirá as nações e as deixará sob o comando de vocês.
Vocês as desalojarão e as eliminarão rapidamente, como o Eterno prometeu. Mas quando o Eterno expulsar essas nações, que ninguém comece a pensar consigo mesmo. Foi por causa da minha bondade que o Eterno me trouxe aqui para desalojar essas nações. Na verdade, foi por causa de todo o mal que essas nações fizeram. Não se iludam, não foi por nada que vocês tenham feito. Não foi o histórico de decência de vocês que os trouxe para cá, e sim a maldade e a depravação dessas nações que o Eterno, seu Deus, está desalojando diante de vocês, para que ele possa cumprir a promessa feita a seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Jamais se esqueçam disso. Não é por algum bem que vocês tenham feito um dia que o Eterno está dando a vocês a posse dessa boa terra. Tudo menos isso. Vocês são teimosos como mulas. Nunca se esqueçam de que vocês provocaram a ira do Eterno, seu Deus, no deserto. Vocês espernearam e gritaram contra o Eterno desde o dia em que saíram do Egito, até chegarem a este lugar. Foram rebeldes o tempo todo. Vocês deixaram o Eterno tão furioso no Horebe que ele quis destruir vocês. Quando subi ao monte para receber as tábuas de pedra, as tábuas da aliança que o Eterno fez com vocês, fiquei no monte 40 dias e noites. Não comi nada, nem bebi nada. Então o Eterno me entregou as 2 tábuas de pedra, entalhadas pelo dedo do Eterno. Elas continham palavra por palavra de tudo que o Eterno tinha dito a vocês de dentro do fogo no monte, no dia da Assembleia. Foi ao final dos 40 dias e noites que o Eterno me entregou as 2 tábuas de pedra, as tábuas da aliança. Ele me disse: volte lá para baixo o mais rápido que puder, porque o povo que você tirou do Egito estragou tudo. Bastaram poucos dias para eles abandonarem a estrada que preparei para eles e se desviarem a ponto de fundir um ídolo para si. O Eterno disse: olho para este povo e tudo o que vejo são rebeldes, cabeças duras e duros de coração. Saia do meu caminho para que eu possa destruí-los. Vou varrê-los do mapa. Posso começar de novo com você e formar uma nação muito melhor e maior que essa que está aí. Eu me virei e comecei a descer o monte, e a essa altura o monte estava em chamas. Eu levava comigo as 2 tábuas da aliança e foi então que eu vi. Ali estavam vocês, pecando contra o Eterno, seu Deus. Vocês haviam feito um ídolo fundido na forma de um bezerro. Vocês abandonaram muito cedo a estrada que o Eterno havia preparado para vocês. Irritado, levantei bem alto as 2 tábuas de pedra e joguei-as no chão. Elas se quebraram em pedacinhos diante dos seus olhos. Em seguida, prostrei-me diante do Eterno, assim como havia feito no começo daqueles 40 dias e noites em que não comi nem bebi nada. Fiz isso por causa de vocês, em razão de todos os pecados que vocês cometeram contra o Eterno, quanto fizeram o que era mal aos olhos do Eterno e provocaram a sua ira. Fiquei apavorado com medo da fúria do Eterno, da sua cólera ardente. Eu tinha certeza de que ele iria destruir vocês. Mas o Eterno me ouviu mais uma vez. E Arão, como o Eterno ficou furioso com ele, queria acabar com ele também. Mas orei também por Arão na mesma ocasião. Mas aquela coisa pecaminosa que vocês fizeram, aquele ídolo em forma de bezerro, eu o peguei e queimei no fogo. O triturei e moí até que se tornasse um fino pó. E depois joguei-o no rio que desce do monte. E aí vieram os acampamentos em Taberá, Fogo, Massá, lugar de teste, e Quibrote Hatavá, túmulos de desejos. Mais ocasiões em que vocês deixaram o Eterno furioso. A ocasião mais recente foi quando o Eterno enviou vocês de Cades Barneia ordenando: vão e tome posse da terra que estou dando a vocês. E o que foi que vocês fizeram? Vocês se rebelaram. Vocês se rebelaram contra as ordens claras do Eterno, seu Deus. Vocês se negaram a confiar nele, simplesmente se recusaram a obedecer. Vocês têm sido rebeldes contra o Eterno desde que os conheci. Deuteronômio 10. O Eterno respondeu: faça 2 tábuas de pedra parecidas com as primeiras. Suba ao monte e se encontre comigo lá. Também faça uma arca de madeira. Vou entalhar nas tábuas de pedra as palavras que estavam nas primeiras tábuas que você quebrou. Então você as guardará na arca. Assim fiz uma arca de madeira de acácia e 2 tábuas de pedra iguais às primeiras. E subi ao monte com elas.
O Eterno entalhou nessas tábuas de pedra o mesmo que havia entalhado nas primeiras, os 10 mandamentos, que ele anunciou a vocês de dentro do fogo no monte no dia da assembleia. Ele me entregou as tábuas de pedra e eu me virei e desci o monte. Guardei as tábuas de pedra na arca que eu havia feito, e elas estão lá desde então, como o Eterno me ordenou. O povo de Israel partiu dos poços dos Jacanitas e chegou a Moserá. Ali Arão morreu e foi sepultado. Seu filho Eleazar o sucedeu como sacerdote. Dali foram para Gudgodá e depois para Jatbotá, uma terra de ribeiros. Foi quando o Eterno separou a tribo de Levi para carregar a arca da aliança do Eterno, para estar na presença do Eterno, servi-lo e bendizer o seu nome, como os levitas fazem até hoje. É por isso que eles não têm parte na herança da terra como seus irmãos. O Eterno é sua herança, como ele mesmo prometeu. Fiquei no monte 40 dias e noites como da primeira vez, e o Eterno me ouviu também como da primeira vez. Ele concordou em não destruir vocês. O Eterno me disse, é hora de partir. Conduza o povo quando eles recomeçarem sua jornada para tomar posse da terra, como prometi a seus antepassados. Agora, Israel, o que acham que o Eterno espera de vocês? Apenas isto, que vivam na presença dele em santa reverência, sigam o caminho que ele preparou para vocês e amem e sirvam a ele em dedicação total, obedecendo aos mandamentos e regulamentos do Eterno, que estou promulgando hoje, e tenham uma vida longa. Olhem à sua volta, tudo o que vocês veem é do Eterno, os céus acima e além, a terra e tudo o que existe nela. Mas foi pelos antepassados de vocês que o Eterno se apaixonou. Ele escolheu aos descendentes deles, que são vocês. Entre todos os povos, por isso estamos aqui. Portanto, deixem de ser obstinados, cabeças duras. O Eterno, seu Deus, é o Deus de todos os deuses. Ele é o Senhor de todos os senhores. Um Deus poderoso e tremendo. Ele não tem favoritos, não aceita suborno, assegura aos filhos e às viúvas, aos órfãos e às viúvas, um tratamento justo e se preocupa com os estrangeiros, providenciando roupa e comida para eles. Assim, vocês devem tratar os estrangeiros com o mesmo cuidado. Lembrem-se, vocês já foram estrangeiros no Egito. Tenham reverência pelo Eterno, seu Deus, sirvam e se apeguem a ele com firmeza. Garantam suas promessas com a autoridade do nome dele. Ele é o motivo do seu louvor. Ele é o Deus de vocês. Ele fez todas essas coisas tremendas e assombrosas que vocês viram com os próprios olhos. Quando seus antepassados foram para o Egito, eram apenas 70 pessoas. Mas agora vejam, vocês mais parecem as estrelas do céu à noite, e foi o Eterno que fez isso. Novo Testamento. Marcos 11, do 19 ao 33. À noite, Jesus e seus discípulos deixaram a cidade. Pela manhã, andando pela estrada, eles viram a figueira. Estava seca até a raiz. Lembrando-se do que acontecera no dia anterior, Pedro disse, Mestre, olha, a figueira que amaldiçoaste ficou seca. Jesus foi direto. Assumam de fato seu compromisso com Deus e nada será difícil para vocês. Aquela montanha, por exemplo, basta ordenar sem dúvida ou hesitação. Pule no mar e ela obedecerá. Absolutamente tudo do pedido menor ao maior que vocês incluírem na oração será atendido, se vocês de fato confiarem em Deus. E quando orarem, lembre-se de que não se trata apenas de pedir. Se vocês têm algo contra alguém, perdoem. Só então o Pai Celestial de vocês perdoará os seus pecados. De volta a Jerusalém, eles andavam pelo templo. Então os principais sacerdotes, os líderes religiosos e os líderes do povo exigiram: Mostre-nos suas credenciais. Quem deu a você autoridade para falar e agir desse modo? Jesus respondeu: Primeiro respondam a uma pergunta. Se a responderem, também responderei a sua. No caso do batismo de João, quem o autorizou? Deus ou os homens? Digam-me. Eles ficaram numa situação difícil e sabiam disso. Confusos, cochichavam entre si. Se dissermos Deus, ele vai perguntar por que não acreditamos nele. Se dissermos os homens, estamos em apuros, porque o povo tinha João na cota de profeta.
Decidiram então dar a vitória a Jesus desta vez. Não sabemos, responderam. Jesus concluiu: então também não vou responder à pergunta de vocês.